Olá, muito boa noite, gente. Como é que vão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí à nossa playlist O Evangelho no Lar. E aí, como é que estão desde o nosso último encontro? Hum? Hoje eu fui para uma cidade vizinha, passei o dia lá, trabalhando. Um dia bem agitado. E estamos aqui. Aí cheguei em casa, peguei um livro. Esse livrinho aqui, que é um livrinho que eu estou estudando ele também, né? E aí estava lendo o prefácio do Emmanuel para o irmão X, né? Nesse livro. E aí tem uma frase que eu achei muito interessante, né? Que o Emmanuel fala assim: o aprendizado não chega por osmose. E é de uma profundidade tão grande, né? Porque assim, não adianta nada, né? Se a gente não colocar a mão na massa, né? Especialmente, talvez, porque eu estudo... Eu tenho... Não sei se isso fez tanto sentido para mim, porque eu tento aprender alguns instrumentos, né, musicais, né? E um deles é o acordeon. E eu tô há algum tempo já né, tentando e lutando com o instrumento. E realmente, se você não pratica, se você não bota a mão na massa, não adianta. Você pode assistir a aula à vontade, você pode pegar um livro, pode ler à vontade. Ele serve como um guia, mas ele jamais vai te ensinar alguma coisa se você não praticar. Né? Isso em tudo na vida, né? E eu acho que na verdade quando a gente faz a prática, quando a gente pratica, na verdade a gente fundamenta, a gente sedimenta os conhecimentos, vamos dizer, né? Você pode ter um conhecimento tal, a hora que você pratica e o negócio assenta e aquilo acaba começa a fazer parte de você a partir de então, né? Então é um negócio muito louco. E enfim, aí eu acho que aí é exatamente nesse momento que começa a transformação das coisas, né? É aí que a gente começa a transformar a nossa realidade a partir dessas práticas de realização de alguma coisa. Não adianta nada você, por exemplo, ler um livro, sei lá, de programação, se você não sentar na frente do computador e não começar a trabalhar. Não adianta nada você ler um livro de moda ou de costura se você não pegou um tecido na mão, sabe, uma agulha na mão. Não adianta nada você ler um livro de mecânica ou de física e não botar a mão na prática, a mão na massa, entendeu? Um negócio muito simples, mas ao mesmo tempo extremamente profundo, né? Quantas dicas bacanas de vida e de aprendizado que nós ouvimos durante a vida, mas simplesmente porque você não está envolvido naquela situação, naquela realidade, simplesmente aquilo não bate. A informação passou por você, mas você não conseguiu captar porque você não estava pronto. Você não estava ligado naquilo, né? Então, eu estou dizendo tudo isso porque se a gente quiser realmente transformar a nossa realidade, lapidar a nossa consciência, a gente efetivamente vai ter que fazer alguns esforços, vai ter que praticar alguma coisa, vai ter que, para poder sedimentar esses conhecimentos, senão estamos ferrados, a gente não vai a lugar nenhum, né? Porque quanta teoria tem, linda, sobre tudo na vida, sobre tudo no universo, quanta teoria linda tem, e quanta prática tem, muito menos, né? Enfim, como vocês bem sabem, esse é o prólogo do Evangelho no Lar, que é uma proposição espírita e que é uma playlist que a gente criou com o objetivo de fazer preces aqui, né, filmar as preces que a gente faz. Aqui vocês estão vendo esse livro Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a gente usa como referência. Outro livro que a gente tem lido também, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê aleatoriamente. Esse daqui a gente está lendo na sequência. É um livro do Lancelin, né, com a psicografia do João Nunes Maia, que é bem legal também. A gente está lendo ele na sequência.
E a gente também usa como inspiração esse livro aqui, Flor do Dia, do Sri Prembaba, com o objetivo da gente tirar algumas reflexões, né, a respeito de comportamento social, enfim, de vida, né, na expectativa de que a gente possa refletir, criar uma auto-reflexão a respeito de como a gente tem vivido e, na medida do possível, tentar melhorar, né. Ao fundo a gente ouve o artista John Easton do site Upbeat, né, vai estar aí na descrição do vídeo. E enfim, daqui a pouco eu vou aumentar um pouquinho a música pra gente ouvir melhor, tá bom? Como vocês bem sabem, a gente faz aqui 8 minutos de respiração. Então a gente respira dessa maneira, né? Inspira de novo até encher o pulmão totalmente, dá uma pausinha e solta lentamente. Quando solta, imagina uma fumaça branca saindo do nosso pulmão, dos nossos ouvidos, da nossa boca, que seria uma exteriorização energética, né? Eu vou começar a respirar aqui, vou subir a música e vou marcar o tempo. E daqui a pouquinho eu chamo vocês para a gente dar continuidade aí com a nossa prece, tá bom? A evocação dos nossos bons amigos para a gente realizar então a prece. Com vocês o John Easton, para a gente curtir um pouquinho enquanto a gente respira, tá bom? Vamos lá?
Muito bem, muito bem. Legal demais. Eu gosto demais de fazer a respiração. Não sei vocês, para mim é um momento de conexão e desconexão ao mesmo tempo muito incrível. Tá certo? A partir de agora, então, a gente pode começar a evocação dos nossos bons amigos. Vamos lá? Queridos amigos, mais uma vez estamos aqui, disponíveis para esse momento de vibração e de paz. Que vós, os bons espíritos, estejam conosco a partir de agora, orientando os nossos pensamentos, permitindo que possamos interpretar adequadamente as leituras do dia de hoje. Que os espíritos que porventura estiverem aqui hoje, necessitados de uma palavra, de um auxílio, também recebam essas palavras. Que nós possamos usar a vibração no nosso corpo físico para gerar uma frequência que seja confortável a tais ouvidos e a tais mentes, para que essas consciências também aproveitem o momento de agora. Que vós, os bons espíritos, tenham paciência e prontidão para receberem as nossas palavras e também as nossas vibrações. Perdoem a nossa pequenez, mas estamos aqui disponíveis, sinceramente, para que o melhor possa acontecer a partir de então. E que Jesus
abençoe a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Página 243. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. 3. Seus discípulos, se aproximando, disseram: por que falais em parábolas? E respondendo lhe disse: porque foi dado a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e nem compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se tornou pesado. Seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos para que não ouçam, para que seu coração não compreenda e nem se convertam, permitindo que eu os cure. Isso está em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. E aí vem a explicação. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo encobre constantemente o sentido das suas palavras sobre o véu alegórico, que nem todos tem que dar uma, né, podem compreender. Ele se explica ao dizer aos seus apóstolos: eu lhe falo por parábolas, porque eles ainda não têm a altura de compreender todas as coisas, veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim dizer-lhes tudo seria inútil por enquanto. Mas digo-vos a vós, porque vos foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia perante o povo como se faz com as criaturas cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz.
Isto é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige. Porque há pessoas para as quais a luz muito viva ofusca sem esclarecer. Acontece com a sociedade em geral, mesmo que com os indivíduos. As gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, já que o grão semeado fora da época do plantio não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, pois, atingindo um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. As trevas da ignorância lhes pesam. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem por entre as coisas dos céus, da terra e do céu, eles tratam de raciocinar, refletir sobre a sua fé, e por isso é que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé enfraquece. Se, em sua prudente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente sempre, as desvendará à medida que a humanidade esteja madura para recebê-las, mantendo-as em reserva e não debaixo do alqueire. Porém, quando os homens as possuem, as escondem do povo a maior parte do tempo, apenas com o intuito de dominá-lo. São estes os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Por fim, foi isso que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O povo, atingindo a maturidade, quis conhecer os mistérios a fundo, e então eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode, pois, haver mistérios absolutos? Jesus está com a razão quando diz que não há nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo que está oculto será um dia descoberto, e o que o homem ainda não pode compreender na terra lhe será sucessivamente revelado em mundos mais avançados e quando estiver purificado. Aqui na terra, ele ainda está em meio ao nevoeiro. Eu vou parar aqui porque, assim, aqui tem uma coisa importantíssima que começa a puxar para um lado quase que dogmático, e aí eu não gosto, por isso que eu vou parar a leitura. Por que dogmático? Porque fala assim, as verdades vão ser reveladas nas vidas futuras, porque aqui na Terra nós somos muito atrasados e biriri bororó. Eu não concordo com isso de certa maneira, porque isso seria um dogma, né? E essa ideia de tempo que nós temos, obviamente, né, se estende de uma maneira que é como se a gente tivesse, a estrada fosse uma só, né? Vamos imaginar um trilho de 1 milhão de quilômetros, né? E a gente seria um trem nesse trilho, né? Quer dizer, a gente vai de um lado para o outro e em cada momento a gente está no momento dessa estrada, né? Ou seja, a gente está avançando, né? Mas as coisas continuam acontecendo dentro desse trem. Independente se pessoas morrem ou pessoas vivem dentro desse trem, as coisas continuam existindo dentro desse trem. Então a gente está avançando, de algum jeito a gente está avançando, a gente está indo em direção a alguma coisa, né? O ponto é que a gente não pode simplesmente dizer que esse trem não vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, a gente não pode dizer, olha, não adianta nada esse trem chegar lá no fim desse 1 milhão de quilômetros de trilho, que não vai acontecer nada com vocês. E não é verdade, né? Eu posso dar um exemplo aqui que me ocorreu enquanto estava fazendo a leitura, que, por exemplo, são as ondas de rádio, que não tem nada a ver com religião, nem com crença, nem com nada. As ondas de rádio, elas estavam aí, né, espalhadas pelo universo desde a época dos dinossauros, antes até,
Precisou agora, 70 anos atrás, a gente descobrir aí que a gente poderia usar essas ondas de rádio para criar a internet. E hoje, por exemplo, a gente consegue se comunicar, né, via internet de um lado para o outro do mundo, usando um negócio que sempre existiu. Agora, isso não aconteceu por acaso. Esse segredo foi revelado por Deus com o esforço da ciência do homem. Então, assim, se o homem não tivesse procurado entender, compreender, feito um esforço, a gente estaria naquele sistema dogmático, ou seja, besteira, não adianta sair pesquisando porque vocês não vão caminhar a lugar nenhum, a gente está aqui no mundo de nevoeiro, como diz o texto, a gente não vai sair desse lugar, então desistam logo de vez, melhor vocês desistirem, porque a gente não vai ter nunca a verdade. Então, assim, né, a ciência, ela vem, a ciência na verdade é uma reafirmação do esforço do homem em busca da verdade. É isso que a ciência é. Então, assim, se a gente está o tempo inteiro pesquisando e tentando descobrir, né, obviamente a gente eventualmente descobre coisas novas, a gente avança, a medicina avança, a tecnologia avança. É óbvio que o sistema de vida que nós escolhemos viver, que é o sistema capitalista, né, puxa muito mais, né, incentiva muito mais a tecnologia voltada para a construção de máquinas, equipamentos e tecnologia, justamente porque é isso que engraxa desculpa, que engraxa, vamos dizer assim, o sistema, no sentido de por dinheiro, tudo é dinheiro. Então, por exemplo, se a gente só pesquisa cada vez remédios melhores, porque dá para vender muito caro. A gente pesquisa os carros novos, combustíveis novos, porque dá para vender muito caro. A gente pesquisa tecnologias novas, porque dá para vender muito caro. Agora, no campo da ciência mental, espiritual, emocional, a gente avança muito menos. A gente avança muito menos porque não dá tanto dinheiro. E a moeda corrente, né, no nosso mundo denso é justamente o dinheiro. Então, por exemplo, quando aparece alguma coisa da medicina relativa à saúde, tem a ver com descoberta que a ciência fez por causa de um medicamento novo, um tratamento novo que pode ser vendido, né? Mas, por exemplo, um filósofo, ele não tem valor nenhum. Ele não ganha dinheiro com nada, né? Eu até arrisco dizer, por exemplo, que acho que alguns, né, filósofos modernos, eu acho que eles ganham mais dinheiro postando vídeo nas redes sociais hoje em dia do que se eles trabalhando nos seus trabalhos normais, né? Que mostra que a gente realmente não está interessado em filosofia, isso não dá dinheiro, que deveria ser o grande lance, né? Já que nós estamos num processo em construção, vamos dizer assim, uma lapidação da nossa consciência, então seria muito legal que a gente conseguisse fazer isso o mais rápido possível. Agora é lógico, a gente não vai colher nada se a gente não planta nada, né? Se a gente não planta nada, a gente não vai colher nada. Então, assim, desistir antes mesmo de começar a tentar, não vai acontecer nada, né? Tem uma frase que diz que é assim, né? Quando o discípulo busca, o mestre aparece, né? E tem também uma outra frase do Kabbalah que diz o seguinte, né? Que aquele que busca é aquele que revela, né? Então é assim, se a gente não busca, se a gente não tenta evoluir em nada nunca, beleza, então a gente assume isso aqui como um dogma, a gente não vai sair desse lugar, então não precisa fazer nada, pode morrer do jeito que tá, porque a gente nunca vai ter nada revelado. E aí eu acho que com essa comparação dá para entender, mas, né, basicamente o que eu quero dizer, né, dessa questão do dogma, né? E não é assim, acho que a gente tem que buscar o tempo inteiro e, na medida do possível, fazer o esforço individual, né? Cada um faz o seu esforço no sentido de buscar um resultado, no sentido de evoluir, de avançar, né?
Então, eu acho que é isso. Pelo menos essa é a minha opinião por enquanto, né? Tá certo? Eu botei aqui uma música agora. Deixa eu baixar um pouquinho. Vamos aproveitar esse... Eu queria aproveitar esse ensejo. E eu queria que hoje nós fizéssemos uma prece pela espiritualidade. Porque hoje eu fui em alguns lugares diferentes, não sei o que lá, e eu não sei se... Eu cheguei em casa com muito sono, uma coisa estranha. Enfim, eu acredito que tenho encontrado outras consciências. E se elas estiverem aqui, que elas possam receber essa vibração, tá bom? Então vamos lá, vocês me acompanham? Vamos rezar então pelas consciências desencarnadas. Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja para sempre louvado. Colocamos-nos à disposição para oferecer energias agora, para que essas consciências aqui presentes possam receber essas vibrações, esse gesto de humildade e de amor, e que essas energias que nós dispomos agora possam ser usadas da melhor maneira possível, e que os bons espíritos possam manipulá-la para trabalhos. E se alguma consciência aqui presente, né, necessitar dessas energias, que elas possam ser gentilmente usadas nesses tratamentos, nessas atenções, e que isso seja um motivo de alegria para todos nós celebrarmos essa irmandade, vamos dizer assim, energética. Afinal de contas, também nós somos pequenos e caminhamos, na medida do possível, no esforço de nos melhorarmos. E nisso estamos completamente irmanados. Por isso pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, abençoem a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 46. Capítulo 12. Desperta. Quantas pessoas na Terra e no mesmo mundo espiritual estão dormindo? Não despertaram ainda para a realidade da verdadeira vida. Espíritos dopados pelos vícios de que ficaram escravos, tornaram-se dependentes de pensamentos fixos que os torturam em pesadelos intermináveis. Existem os vícios físicos e os morais. As desordens mentais trazem o relaxamento da linguagem e condicionam a criatura a falar, pensar e mesmo escrever sobre assuntos que não correspondem aos anseios da verdade, alimentando o sono da incompreensão. O que viemos falar ao irmão em caminho é que desperte para Cristo, renovando os entendimentos, disciplinando os assuntos e colocando a boca a serviço do bem e da justiça, do amor, da caridade, nas direções que devem ser seguidas.
O homem, despertado, domina suas próprias paixões. Há um cavalheiro que não esquece as rédeas, que usa as esporas no ponto exato, para não correr demais, e nem caminha com passos de tartaruga. Há pessoas que dizem o que lhes vem à mente. Isso é desconhecer os valores da razão, que funciona como filtro da alma. Venha o que vier aos nossos pensamentos, só poderemos nos expressar pela palavra depois de examinarmos as ideias, selecionando os assuntos, para que eles sirvam de instrumentos para a verdade. Dizer o que vem à mente é desconhecer a sua própria personalidade e deixar de fazer parte que lhe toca no aprimoramento de si mesmo. Despertemos para os nossos deveres diante dos outros, em sequências cada vez maiores das belezas imortais que a natureza nos entrega. Se o corpo físico ainda é um aparelho desconhecido pelas ciências humanas, quanto mais os outros corpos sutis que servem de veículo aos espíritos. E desses, como está distante a compreensão dos homens. É de nosso dever procurar estudar e entender a fisiologia física, porque essa é a primeira porta para que entremos no sentido de encontrar os outros aparelhos da alma e entendê-los, cada qual ao seu próprio comportamento, para que o espírito se expresse só um segundo. Para que o espírito se expresse como tal. A sabedoria nos desvenda variados arcanos no nosso próprio universo interno. Quem se descuida da compreensão não sai do zero em que se encontra nos primeiros degraus da escada evolutiva. Desperta que os céus aparecerão na tua consciência e Deus mais visível comandará os teus passos na senda da verdade. Deve ser o teu próprio médico e tratar as tuas próprias enfermidades. As condições são boas, desde que queiras entender o que mais te serve, à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Compadece-te de ti mesmo, educando os teus pensamentos e eles, disciplinados à tua fala, acompanhar-te-ão neste teu entendimento. E a luz se fará em torno da tua personalidade, garantindo a tua caminhada para Deus. O espírito que dorme ante as leis espirituais pode-se dizer que está morto. Entretanto, não ficará morto para sempre, esse é o problema. Algum dia despertará, ressuscitará, quando as bênçãos do Senhor penetrarem em sua consciência, pelos processos que despertam as almas. Aí é que se dá um novo nascimento para Cristo, despertando para Deus. E é engraçado, né? Como eu não sei, parece que eu estou lendo o livro antes, porque vocês veem que a gente caiu na vala comum novamente daquela coisa, né? Que eu estava falando aqui, abri o vídeo hoje falando isso, que é justamente essa coisa, né? Quantas verdades nos passam pelos nossos ouvidos todos os dias, mas a gente simplesmente não percebe. Quantos conselhos a gente recebe embutidos em outras frases, mas a gente não ouve. Quantas situações a gente vê outros seres humanos, outras criaturas, às vezes que a gente nem conhece, passando, e a gente, funcionando através do nosso orgulho, a gente acha, imagina, isso daí é um coitadinho, um idiota, isso aí não sabe o que está fazendo, eu jamais vou cair nessa. E aí você vai lá e faz igual daqui a um tempo. Quantas vezes a gente não lê o livro da vida dos outros e comete os mesmos erros que essas outras pessoas cometeram? E não há problema você cometer o erro, desde que você, a partir desse erro,
Siga a sua evolução. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai cometer um erro, às vezes vai dificultar bastante a tua vida. A tua vida vai mudar. E aí você vai pagar um preço por tua vida ter mudado. Porque, obviamente, você fez uma escolha. E o que é mais louco, às vezes, não escolher é escolher. Eu sei que é o que eu estou dizendo... é uma loucura, mas eu vou explicar para vocês. O nosso universo está em evolução, a vida caminha, a vida é movimento. Então, às vezes, quando você não toma uma atitude, naturalmente você está escolhendo uma saída, vamos dizer assim. Entende? É como... vou tentar usar o exemplo do trem de novo. Né? O trem não passa em várias estações. Se você não escolhe descer na estação X, o trem não vai parar porque você não escolheu descer. Ele continua. E aí a única coisa que você vai poder fazer é descer na Y, ou descer na próxima, ou então esperar o trem chegar lá no final da linha, e depois quando ele voltar, você vai voltar na estação X que você queria descer. Mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes na vida não escolher é escolher. Né? Não escolher determinada coisa é ter que escolher outra coisa. E isso tudo vai interferir na nossa vida. E acho que o grande lance do equilíbrio, né, emocional e espiritual é, ainda que você não queira descer na estação X, você compreender que precisa descer na estação X e fazer isso sem revolta. Porque você precisa fazer. Porque se você não fizer, você vai ter que pagar o preço de não ter feito também. Então assim, nós estamos na vida para viver, nós estamos na vida para lapidar a nossa consciência, para evoluir, para avançar, e de um jeito ou de outro a vida vai para algum lugar. Então é melhor que a gente faça escolhas conscientes, é melhor que a gente esteja consciente das nossas escolhas, para que a gente não se complique. Afinal de contas, é como eu disse, né? Se você não escolhe, a vida escolhe por você. Né? Enfim. Mas é impressionante como que esse livro tem também feito muito efeito aqui com as coisas que a gente tem feito. E eu juro para vocês que eu nem sei, eu nunca li esse livro, Cirurgia Moral. Nunca li, eu peguei ele de bate-pronto e fui abrindo passo a passo. E é impressionante que sempre tem uma coisa a ver com a outra aqui nas nossas leituras, né? Enfim. Vamos então dar continuidade aqui e fazer uma prece por nós mesmos, né? Que vocês sabem que agora é hora de pedir por nós mesmos. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui para pedir aos bons espíritos que nos ajudem compreendendo as nossas dificuldades e ajudando-nos nas tomadas de decisões e nas posturas que precisamos para que alguns dos nossos problemas sejam resolvidos. E por outro lado, aquilo que não estiver em nosso alcance, questões de saúde, por exemplo, sofrimento de amigos, dificuldades de parentes, que não estiverem no nosso alcance, nós pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam abrir os vossos braços a estas questões, que vós, os bons espíritos, possam abençoar as nossas trajetórias, as nossas vidas, os nossos negócios, as nossas amizades, as nossas uniões, que vós, os bons espíritos, possam nos auxiliar em nossa caminhada e que de algum jeito Deus e Jesus possam recompensá-los por imenso trabalho e dedicação, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Marcas familiares. Página 23, falando de amor. O que impede que sejamos canais de amor e nos faz ser canais de vingança? O que impede que sejamos canais de amor e nos faz ser canais de vinganças? Mágoas e ressentimentos. A mágoa se transforma em ressentimento, e o ressentimento acorda a vingança. Portanto, para que possamos identificar o que nos impede de amar a todos os seres, é preciso antes identificar o que nos impede de amar a nossa pequena família. Porque ali é que está o núcleo gerador das mágoas. O principal nó é onde estão as marcas que são reeditadas e projetadas na grande família. É o micro e o macro, né, gente? E aí que coisa, olha que convite interessante para a gente refletir sobre a nossa vida, né? Se a gente não está bem, por que a gente não está bem? E se a gente não está bem, como é que a gente vai estar bem para o mundo, né? E veja que coisa louca, como é que a gente vai amar o mundo se a gente não ama nem a nossa família? Né? Porque a gente não pode ser hipócrita de dizer, ai, na minha família todo mundo é maravilhoso. Mas será que no fundo eu não quero admitir uma raiva, não quero admitir um ódio por alguém da minha família? Porque esse admitir seria o primeiro passo para a gente tentar compreender o outro, tentar compreender essa divergência, essa diferença, né? E ressignificar esse sentimento, porque só a partir disso é que a gente estaria construindo algo novo dentro da gente, né? E para isso a gente precisa desses enfrentamentos. Mas geralmente o que os dogmas implantaram na nossa cabeça é de que família é uma coisa maravilhosa, família é uma perfeição, né? A gente compra essa ideia e aí dificilmente a gente consegue olhar para nossa família com um olhar de realidade, né? Que é quando a gente vê que, poxa vida, aquelas pessoas, meus pais, por exemplo, que eu imaginavam que eram referências de pureza e de perfeição, eles não são assim, né? Às vezes a gente tem irmão e irmã que não estão nem aí pra nada, e nem pra gente. Mas o dogma, o padrão, manda dizer que a gente tem que amar, que a gente tem que
respeitar, que a gente tem que, independente de qual seja a tragédia que eles criaram em nós, às vezes até inconscientemente. Então assim, se a gente não assume, se a gente não tem a hombridade de descer na estação X, o trem vai acabar levando a gente até o final da linha, né? Então esse seria o primeiro passo, seria a gente tentar resolver as turbulências, né, as dificuldades que nos acometem dentro desse vagão, nesse momento da viagem, né? Porque aí quando a gente chegar na estação Y, a gente vai estar bem, já vai estar resolvido, já vai estar, né? De repente lá na estação Y tem um emprego melhor para nós do que na estação X. Mas eu não estou dizendo emprego de trabalho, estou dizendo emprego de um modo geral. Talvez na estação Y a gente seja mais útil se a gente estiver melhor preparado, né? E para isso a gente precisa, na medida do possível, consertar as coisas que estão dentro da gente, para que a gente tenha um pouco mais de abertura, né? E um pouco mais de espaço no nosso coração para a gente tentar abarcar um pouco mais do mundo, né? Já que o nosso mundo interno está completamente conturbado, abalroado de coisas, né? Quando a gente organiza, sobra espaço para caber mais coisas. Tá certo? Lá pelas 3 da manhã a gente continua esse papo. Que é quando a gente acorda, volta pra cama, acorda pra tomar água, volta pra cama e fica refletindo sobre a vida, né? Enfim. Que os nossos amigos, os nossos anjos da guarda, vamos chamar assim, os nossos amigos espirituais continuem nos ajudando, insuflando em nós essas ideias positivas, né? A fim de que a gente possa ir corrigindo as coisas e colocando elas no devido lugar. Tá certo? Agradeço demais a presença de vocês aqui, que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado, gente. A gente se vê em breve. Até lá.